vai dizer em Eclesiastes, se eu não me engano, dá um conselho ao jovem: jovem, vá até onde o teu coração alcançar, até onde tua vista alcançar, até onde o teu coração desejar. Porém, saiba de uma coisa: de tudo prestarás conta diante de Deus. Então, ele joga uma responsabilidade. E é sobre esses dois tipos de situações que esse texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, nos traz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não faço porque não convém a um crente fazer, né? Não convém a um regenerado, alguém que foi transformado por Cristo. Aí ele vai dizer na parte B do versículo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui ele já fala do que é permitido. Todas as coisas me são lícitas, me é permitido fazer muitas coisas, todas as coisas que vai dizer aqui, né, o texto, né? Mas eu não me deixarei dominar por elas. Então é sobre esses hábitos lícitos e permitidos que nós vamos falar aqui, mas que acabam escravizando quando nós deixamos ser dominado por elas. É o que o texto está dizendo aqui: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui está o equilíbrio, né? De um bom hábito e de um mau hábito, né? Então o mau hábito já está aqui no texto dizendo que aquilo que domina sobre você, né? Que aquilo que você não tem mais o controle, então ele se torna um hábito que escraviza. Glória a Deus. Então, você que já chegou aí, compartilha aí o nosso programa, compartilha essa live, convida mais um irmão e vem com a gente aprender mais de Deus. Como vamos falar sobre hábito, pastor Jonas, eu já queria saber de você o que é hábito, meu irmão. Pronto, então... A gente fala tanto nesse nome hábito, mas tem muita gente que ainda não sabe o significado, o que é, né? Um hábito é aquilo que você faz recorrentemente, né? Frequentemente. Por exemplo, antes de se tornar um hábito, se torna uma rotina. É aquilo que você faz rotineiramente. Você começa, por exemplo, você não tinha o costume de acordar cedo. Aí você começa a acordar cedo, às 5 horas da manhã. Aquilo ali no começo é difícil, né? Até virar hábito. Hábito, você já tá ali no automático, praticamente. Mas antes do hábito, vem esse período em que você começa aos poucos até virar uma rotina. Você passa a primeira semana, aquilo é difícil, né? É difícil, você tem que botar um despertador muitas vezes. Só trazendo um exemplo, mas há inúmeras coisas. Mas né? É verdade, falando nesse negócio de despertador, eu sempre boto o meu despertador para 6h20 da manhã, né? Passou tanto tempo que agora eu acordo primeiro do que o despertador. Aí eu vou lá e desligo para ele não me acordar. Mas cria um hábito, né? E um pouco você vai acostumando, né? Acostumando. Então, primeiro, antes de se tornar um hábito, primeiro vai se tornar uma rotina. Né? A rotina, vamos dizer que você passa um mês, agora mudou o horário, você acordava antes das 7, você vai acordar às 5 da manhã. Aí você passa um mês ali acordando às 5 da manhã, aquilo é sua rotina agora. Enquanto é rotina é difícil, mas depois de uns 2, 3 meses você acordando naquele horário, ele vai se tornar tão natural que se torna um hábito. Né? E a gente está falando de um hábito bom. Aí a gente vai para um mau hábito, né? O que é um hábito? Um hábito mau. Um hábito mau é aquilo que você também faz rotineiramente. É a mesma coisa, só que é algo nocivo. É algo que traz prejuízo a você. Por exemplo, vamos dizer que tem gente que tem o costume de vez em quando mentir. Vamos lá, mentir. Essa pessoa passa a depois, se ela não vigiar, com seu hábito de mentir, que se torna um hábito, né? Para quem frequentemente mente. Tem que mentir todo dia. Aí aquilo se torna um hábito. Pessoa assim, né? Aquilo se torna um hábito que a pessoa mente e parece que está falando uma verdade, né? Porque ela já tem um hábito de mentir. Então ela tem, por rotina, já aquilo ali. Ela às vezes se engana, às vezes ela mente pra ela mesma, né? A pessoa tá tão acostumada a mentir que até ela acredita na mentira dela. Eita Deus, esse é um mentiroso, hein? Então, mas é verdade. Um mau hábito, ele é nocivo, porque ele vai prejudicar você às vezes vai fazer e não vai nem perceber que tá fazendo. Você percebe que tem gente que tem maus hábitos, que aquilo já é tão natural pra ele, né? Que ele faz e não sente nenhum constrangimento. Pra ele é normal. Pra ele é normal.
Já para quem ele faz ou para alguém ver fazendo, já prejudica uma pessoa, constrange uma pessoa, né? Então é hábito. O hábito ele acontece, vira um hábito. Eu vi uma certa vez eu acredito que não foi nem um pastor não pregando, não, foi aqueles coach, né, que dá palestra motivacional. Ele falando nessa questão de objetivo, para você tornar aquela atividade sua que você faz ali um hábito, 3 meses para lá, você fazendo frequentemente para se tornar um hábito. Então, um hábito é aquilo que você faz repetidamente, frequentemente, que passa da rotina para ser um hábito. O hábito é aquilo que você já faz naturalmente, né? Ele já está ali, faz parte da sua rotina, faz parte da sua vida, então aquilo se torna um hábito. Eu citei aqui exemplos simples, mas existem muitas coisas, né? Por exemplo, quem tem o hábito de tomar água antes de dormir, já é natural. Você vai na geladeira antes de dormir ali e toma um copo d'água, porque virou um hábito, né? Passou pro automático, né? Aquilo ali faz parte da sua vida já, passou de ser uma rotina, né, para uma vida, para ser um hábito. Passa a fazer parte da vida da pessoa no natural, sem a pessoa nem perceber muitas vezes. Um hábito bom é um hábito de você ir pro culto, congregar. Isso. Você cria também, né? E você cria o hábito saudável, o hábito bom, e você cria também o hábito mau, né? Que é esses hábitos prejudiciais. E quando ele passa a exercer controle sobre você não consegue mais controlar, aí é onde está o tema do nosso programa. O hábito que escraviza. O hábito que escraviza é aquele que você não tem mais o controle. Então, mas um hábito pode escravizar, pastor Jonas? Com certeza. Com certeza há hábitos prejudiciais que escravizam. Por quê? Porque o hábito ele passa a exercer influência sobre a sua vida. Você está tão naturalizado com aquilo que ele passa a te dominar. É o que o texto vai dizer aqui. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, um hábito, por exemplo, que possa causar esse tipo de descontrole. Vamos lá por um aqui bem simples, um mau hábito. Redes sociais, né? Sim. Tem gente que não consegue viver sem isso aqui. Redes sociais. E muitas vezes o hábito que escraviza, a pessoa não se assume que tem esse problema. Ele acha natural. Certa vez teve uma pesquisa, por exemplo, uma criança, né? Eu tive já essa dificuldade com o meu menino mais velho, que a gente teve que tirar a tela dele porque ele estava mudando o comportamento, estava ficando transtornado quando tirava. A gente tirava a tela dele, deixava ele jogar ali um pedacinho do celular, ele queria jogar sem parar, não sentia fome, né? A gente teve que tirar, e não é certo, né? A gente sabe que não é certo, mas por conta da minha esposa ter que trabalhar, deixamos ele nos avós, e os avós sempre, às vezes, faz o gosto, né? Aí meu pai dava o celular para ele jogar. Para tirar, meu irmão, complicado, viu? Olha porque que o nosso irmão Alan diz, ó. Eu queria ter o hábito de orar de madrugada, mas não é muito fácil. Não é fácil. Até se tornar um hábito, é difícil. Até se tornar um hábito, né, de você acordar. Esse hábito é difícil para vários, né? Até pelo cansaço do dia a dia. Para você criar esse hábito. E assim, para você ter o hábito de orar pelas madrugadas, você tem que estar orando frequentemente, né? Tem que primeiro virar uma rotina. A rotina ali, depois de passar 2, 3 meses na rotina, aquilo vira um hábito. A rotina é o mais... esse período de sair da zona de conforto para a rotina que é o mais difícil, até virar hábito. Quando virar hábito no natural, você sente prazer naquilo, você começa, o seu corpo, ele libera reações químicas no seu corpo que deixa aquilo lhe dá prazer. Então aquele hábito ali para você, ele passa agora a ser prazeroso. Por exemplo, a academia. Vamos lá, na academia. Isso. Na academia, primeira semana é a mais difícil, né? Depois, o primeiro mês, o segundo mês, você vai assim, não querendo ir, perde, né? Aí você vai cansado e você vai às vezes não querendo ir, mas depois quem passa dos 3, 4, 5 meses, sente falta, aquilo é prazeroso.
O corpo libera hormônios que dá prazer naquilo. Então, quando se torna um hábito, você sente prazer nisso também. É da mesma forma a questão de orar pela madrugada, por exemplo. O irmão quer criar o hábito, né? Os 3 primeiros meses vai ser desafiador. Mas depois, se passar dos 3 primeiros meses, indo pro 4º, 5º mês, você vai sentir tanto desejo e uma sensação tão boa em fazer aquilo, que o seu corpo vai se acostumar com a questão do despertador. É verdade. Chegou a hora que você acordar pela madrugada, seu corpo ali já vai... Já lhe acorda. Já desperta no automático, vira automático depois que virar hábito. Então, a questão, eu estava falando aqui... Sobre o seu filho? Essa questão do aparelho da tela. Foi feita uma pesquisa com crianças, eu acho que foi nos Estados Unidos essa pesquisa, eu vi pesquisando sobre o assunto. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um casal que queria tirar os seus filhos da internet, isso na pandemia. Queriam tirar eles da internet. Então, aí essa pesquisa deixou essas crianças o dia sem um não, sem regra na internet. Só sim. Eles passaram 15 horas do dia com o celular jogando, e os filhos deles... teve um que nem fome sentia. Eles botavam a comida, a criança nem pegava no... Olha que... E eu vi isso, essa dificuldade com meu filho, ele passar pouco tempo, poucas horas, mas o comportamento dele mudava. E a gente percebeu que quando a gente tomava a tela, ele ficava transtornado, agressivo, chorando, birrento. Aquilo ali, e ele não era aquilo ali não era dele. A gente sabia que ele era totalmente diferente daquilo, mas transtornava ele quando tirava. Então, olha o que é um hábito que escraviza. A gente botou esse tema para não ficar tão pesado, né? Porque a gente pode falar aqui que o programa é sobre vícios. Né? Um hábito que escraviza, né? Então, olha que viciado em celular. E quantos não estão sendo escravizados por isso aqui, ó? Agora mesmo. Quando não é com jogo, com uma criança, que às vezes é no jogo, é no tablet, é no desenho animado, né? No filme. Tipo de escravidão. E quando não é nisso, os adultos com rede social. Eu conheço gente que não pode sentar numa mesa e conversar, que tá assim, sentar com o celular na mão. Não dá pra conversar com ele, não dá pra ter um momento de troca de palavra, né? Porque a pessoa é aqui, assim, ó. Não larga a rede social. Então, há hábitos que são permitidos, porque a rede social, se você souber usar, é uma ferramenta importante, né, Gil? Tá aqui nós aqui na live, na rede social. Esse é um hábito bom. Pode se considerar um hábito bom, né? Mas, vamos lá. Todo mau hábito, ele é algo que exerce influência sobre você, mas nem tudo aquilo que se torna um mau hábito é necessariamente de pecado. Por quê? Porque rede social, você acessar a rede social é pecado? Não. O pecado é o quê? Se torna quando vira um vício, né? Quando ela domina sobre mim, quando eu deixo de priorizar, por exemplo, meu devocional, quando eu deixo de priorizar minhas atividades que eu tenho que fazer, aquilo se torna o quê? Um mau hábito, um hábito escravizador, quando né? Torna uma escravidão, né? Você fica isso, quando ele te escraviza. Isso. E isso não é só com a rede social. Futebol. A gente abre um leque muito grande, né? Futebol. Tem gente que deixa de ir para uma programação da igreja para ir jogar um futebol, deixa de ter um devocional com Deus para estar em campeonato. Então, se a gente não equilibrar, aquilo que não é pecado, às vezes se torna pecado, porque virou um vício, né? Virou um hábito que me escravizou. E a palavra de Deus diz que idolatria não é só idolatria não é só aquilo que nós colocamos acima de Deus. Basta colocar em pé de igualdade. Já é, né? Dividir. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então, se a gente colocar... não precisa nem estar acima de Deus. Mas se a gente colocou em pé de igualdade, a gente está tendo outros deuses, né? Não terás outros deuses diante de mim. E as redes sociais,
vamos lá, o site pornográfico, Eita, isso. O futebol, vamos lá, se alguém lembrar aqui de algum e puder citar aí, vamos lá, os jogos, né, jogo de azar, vícios com alcoolismo, com drogas, aquilo se torna ali um hábito escravizante, né? Porque a pessoa não tem mais domínio sobre si, ela é compulsiva, né? Ela se torna ali, o Deus dela é aquilo, ela vive em função daquilo. Então, quando eu deixo de ter uma vida saudável, deixo de fazer minhas atividades, deixo de ter o meu compromisso com Deus, com o reino de Deus, com as coisas de Deus, para qualquer outra coisa, aquilo se tornou um vício, um hábito escravizante na minha vida. Então é por isso que nós temos que vigiar, porque às vezes é imperceptível, começa, às vezes há uma outra pesquisa, eu tive pesquisando, que instalaram um aplicativo no celular que media quanto tempo as pessoas passavam no celular. Aí botaram o aplicativo, a pessoa tinha o seu dia, a rotina normal. Aí depois o entrevistador na pesquisa pergunta a ela, né? Quanto tempo você acha que passou no celular? Não, eu mexo pouco. Eu passei no máximo 1 hora. Entre abrir um WhatsApp, responder um WhatsApp, entre abrir uma rede social, eu acho que eu passei no máximo 1 hora. Sempre ele chutava um tempo que eles passavam, nem percebe, ó. Muito abaixo. Aí o aplicativo, ele abriu o aplicativo e disse lá, 3 horas de uso nas redes sociais. Eita. Teve camarada que achava que usava no máximo 2 horas por dia, usava 6 horas por dia, 6 horas na tela aqui, ó. Do seu dia você, entre uma coisa e outra, gastou 6 horas do seu dia na tela do celular. E é algo que a gente tem que se policiar, porque vira e mexe, a gente está muitas vezes sendo atraído, né, pelas redes sociais, pelo mundo que está aqui na palma da nossa mão, pelas notícias, pelo YouTube. E às vezes a gente deixa de lado até atividades importantes, devocional. Se a gente está deixando de lado leitura da palavra, oração, né, nosso devocional com Deus para estar em rede social, irmão, é um mau hábito que já pode ter certeza que é algo que já está sendo prejudicial, nocivo e é pecado, como diz Coríntios. Me é permitido? Não é pecado rede social. Mas não me deixarei dominar por elas. Da mesma forma que jogar futebol é pecado? Não. Né? Há alguns que consideram, né? Há alguns que consideram, né? Mas não é. Não é pecado. Mas se eu deixo de ter meu devocional, deixo de ter meu momento lá de adoração no coletivo, tem uma programação na minha igreja, eu estou jogando futebol, eu deixo de estar priorizando as coisas de Deus, o reino de Deus, para estar em torneio de futebol, jogando futebol, assistindo futebol em televisão, aquilo se tornou o quê? Um hábito escravizante, né? E a pessoa, geralmente, a pessoa não vai assumir que aquilo lhe escraviza. Sempre ela vai dizer que não. Por isso que se a gente dissesse assim, o programa hoje é sobre vícios, muitas pessoas iam dizer, não tenho nenhum vício, né? É verdade. Geralmente, a maioria das pessoas vai dizer, não tenho nenhum vício. Mas há algo que nós temos algum hábito que nos escraviza. Todos nós. Eu, por exemplo, eu tinha o costume de acordar mais cedo. Agora eu não consigo acordar mais cedo. Sabe por quê? Porque na pandemia eu fiquei um tempo parado e comecei a acordar tarde. Né? E agora é difícil demais para mim acordar cedo. Também foi quase 2 anos, né? Para criar um hábito. E o serviço era pouco, eu já acordava quase em cima da hora, né? Então, hoje eu tô tendo essa dificuldade de acordar cedo. Né? Por exemplo, minha dificuldade de tempo para fazer uma corrida com o cachorro de manhã cedo e correr, né, para perder caloria, e até para uma academia, malhar, minha dificuldade é essa, é tempo durante o dia e eu não consigo acordar cedo para ir. Então, é algo que me prejudica, é um quê? Um hábito escravizante, o quê? Verdade. Não conseguir acordar cedo. Então, cada um de nós deve ter algo que nos prejudica, um hábito que nos escraviza, e a gente tem que aprender a lidar com isso e vencer isso, porque não pode me dominar essa questão. Eu não tenho tempo durante o dia, então eu não vou deixar de cuidar da minha saúde porque eu não consigo acordar cedo. Então aquilo tá me dominando, né? Então eu tenho que vencer isso.
Da mesma forma é o vício com pornografia, da mesma forma é o vício com alcoolismo, da mesma forma é o hábito de mentir, da mesma forma é o hábito de estar enfiado nas redes sociais. Então, se a gente não se policiar, aquilo é sorrateiro, vem devagarzinho, a gente pensa que não e quando percebe já está nos dominando. A gente vai precisar de ajuda, ou espiritual, de alguma forma, a gente vai precisar de ajuda. Louvado seja Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido irmão Danilo Vieira, nosso querido Danilão, conectado aqui conosco, pastor Jonas. E a nossa diaconisa Ana Maria Rabelo aqui conectado. Primeira vez que eu tô vendo aqui a nossa querida irmã diaconisa Ana Maria. Louvado seja Deus pela sua vida, minha irmã. É uma honra ter a nossa amada irmã nos assistindo. A nossa irmã Quitéria da Silva também está conectada. O nosso amado Aldair Pascoal, ele diz que para alguns o hábito de orar já é difícil, meu irmão, é complicado. Se não virar primeiro uma rotina, se você não tiver ali um momento de certo para fazer aquilo, difícil será virar hábito, né? Se a gente não tira assim, reserva uma hora do dia para estar orando constantemente, você não vai ter o hábito de orar por dia. Daniel fazia o quê? Ele orava 3 vezes por dia. Mas Daniel, aquilo virou um hábito para ele. Era tanto que todos os dias, né? Mesmo ameaçado, ninguém conseguiu tirar dele. Mesmo virou ameaçado, ninguém tirou dele. Por quê? Porque é como eu disse, depois que vira hábito, seu organismo, ele libera hormônios que dá prazer naquilo. Por exemplo, quem não tem o hábito de ler a Bíblia? Pega na Bíblia, lê 2 capítulos, um capítulo já tá... dá sono, né? Abrir a boca, quer dormir já tá ligeiro, com sono. Mas vira um hábito, você lê 2, 3, 4 capítulos e fica com vontade de ler mais. Por quê? Verdade. Porque aquilo, o seu corpo, ele libera um hormônio que dá prazer em fazer aquilo. Acostuma, né? Por exemplo, quem gosta de esportes radicais, aquilo ali né? Por exemplo, tem gente que se aventura, o corpo dele libera uma substância que dá prazer naquilo. Então ele tem um hábito de quê? De escalar, de andar tantos quilômetros de bicicleta. Nem todo mundo tem essa coragem. Por quê? Porque nem todo mundo está no hábito, né? As pessoas até começam, mas não chega até virar um hábito. Começa ali, aí vê que a dificuldade que tem até virar uma rotina é difícil demais. Aí depois que vira a rotina, que você está uns 2, 3 meses na rotina, aquilo vira um hábito. Por exemplo, você não tem o costume de trabalhar no pesado. Aí você vai um dia trabalhar no pesado. Eita. Você fica todo quebrado, não fica? Você passa a primeira semana todo quebrado, não passa. Acostumando, né? Aí depois o seu corpo vai acostumando, depois de 3, 4 meses, aquilo que era pesado no começo, agora tá... Isso não é um hábito muito bom não, né? Agora tá maneiro. Mas é isso, né? O hábito é isso. A academia nos mostra muito, muito bem isso, né? Você começa ali com pouco peso, mas mesmo assim é difícil, você fica todo quebrado. Depois de 5, 6 meses, você está pegando 5, 6 vezes aquele peso e não fica quebrado mais no outro dia. Seu organismo se acostuma, você tem que aumentar o peso, aumentar a seção, né? E o músculo vai crescendo, porque o quê? Aquele já se acostumou, então ele tem que destruir aquele músculo, ele vai aumentar o peso para o músculo perceber que ele tá ficando, ele precisa de mais força e ele vai aumentando o músculo. É isso. É um hábito, né? Nosso querido irmão daí, ele continua como comentando aqui. Ele diz que hábitos ruins se tornam vícios e estes mesmo vícios afetam nossas vidas e consequentemente afeta a vida daqueles aos quais convivemos. É verdade, né, meu irmão? Com certeza. Um mau hábito... Afeta não só ele, mas com quem está por perto, né? Isso, um hábito que escraviza. Vamos colocar assim, ele se torna um vício, né? Porque ele passa a lhe dominar. Então, veja que no texto aqui, é interessante, no capítulo 6, nós lemos o versículo 12. Se você for voltar para o versículo 9 e o 10, olha o que ele vai falar. Uma série de tipos de pecado que condenam as pessoas. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Né?
Aí é o que alguns de vós têm sido, mas haveis, o verso 11, né? Às vezes sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aí no verso 12 ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, e ele tá falando de uma série desses tipos de pecado, mas nem tudo me convém. É como eu falei, ele tá primeiro falando dessa série de tipos de pecados, que se eu for cometê-los, um anjo não vai descer do céu e vai me impedir, não. Deus não vai me impedir que eu faça algo errado. Deus não vai me impedir que eu saia dessa live aqui e vá num bar e tome um copo de cerveja. Não vai me impedir. Mas por que eu não faço isso? Porque não tem um hábito. Porque não me convém. Primeiro peraí. Não me convém, né? Uhum. É essa primeira parte que ele está falando. Entendi. Aí na segunda parte ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Aqui ele já está falando daquilo que é permitido, mas que eu não posso deixar com que me domine. Ele vai dizer, né? E todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, isso aqui que é pecado, que ele fala que ele cita uma série de pessoas que serão condenadas porque não abandonaram os seus pecados, né? O devassa, aí fala de um bocado aqui, maldizente, até o pecado da maledicência, né? Que tá aqui no meio, e é um hábito de muitas pessoas se maldizer. Você já percebeu que tem pessoas que são maldizentes por... às vezes sem necessidade mesmo. Porque se tornou um hábito. Às vezes nem tem motivo da pessoa se maldizer, mas aquilo é um hábito na sua vida e ela nem percebe que aquilo ali tá prejudicando a vida dela. Às vezes pessoas ficam ingratas, mal agradecidas. Por quê? Por causa da maledicência. É um hábito ruim. É um hábito que, se você não controlar, ninguém vai querer estar perto de você. Né? Prejudica você. Quem é que vai estar querendo? Quem é que vai querer fazer negócio com uma pessoa negativa, com uma pessoa maledicente, que tudo se maldiz? Quem é que vai querer ter amizade com uma pessoa negativa, que nada dá certo, que se maldiz de tudo, que não sabe agradecer pelo simples, né? Não sabe agradecer, é ingrata. Ela vai puxando uma série de coisas que prejudica ela e prejudica as pessoas que estão ao redor dela, né? Então, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios aqui, ele cita uma série de pecados que ele vai dizer no verso 12, tudo me é permitido. No sentido de quê, irmão? Não é que não seja pecado, mas Deus não vai impedir que eu faça tudo isso aqui. Mas por que eu não faço? Porque não me convém fazer, não convém a um salvo. Porque ele já diz no verso 11, porque foste lavado, foste santificado, foste justificado pelo nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Então, por que não me convém? Porque eu já fui lavado, já fui comprado, já fui justificado. Aí ele vai dizer, mas e sobre as coisas lícitas, que me é permitido? Como nós já citamos, o futebol, né? Como a rede social, o celular, o WhatsApp, vamos lá, o café. Também tem gente que é viciada em café. Tem. Né? A Coca-Cola. Vicia em Coca-Cola. Eu conheço uma pessoa que de manhã ela toma Coca-Cola com salgado. Esse mau hábito vai trazer consequências. Esse é um mau hábito, né? É um mau hábito. Ela é viciada em Coca-Cola. E aquele mau hábito vai trazer consequências no futuro, que é o quê? Ela vai se prejudicar. A gente sabe que Coca-Cola não é saudável, que nenhum refrigerante é saudável. Né? Então, um mau hábito, por exemplo, de dormir tarde demais. Depois você vai ver a pessoa com os olhos fundos, olheira, não consegue se concentrar no trabalho, passa o dia, como é que eu posso dizer? Improdutivo, né? Com sono. Por conta do... Então, esse mau hábito de dormir tarde, né? Traz consequências. E quando já é um hábito, pra você mudar, pra você quebrar com aquilo ali, pra você se acostumar a dormir cedo, é uma luta. Até você conquistar esse hábito de dormir cedo ali, aí é aquele processo. Tem que virar primeiro rotina, depois da rotina vira o hábito. E tudo é muito difícil até virar hábito, né? Depois que vira hábito, é no automático. As pessoas não conseguem dormir cedo. Por quê? Porque é um hábito. Né? Da mesma forma, o viciado em Coca-Cola, o viciado em café, aquilo vai ser prejudicial. Há maus hábitos, se a gente for ver aqui, em vários sentidos. Tem bastante, né? Tem bastante maus hábitos, né? Hábitos escravizadores. A pessoa que não toma café sente logo o quê? Dor de cabeça. Por quê? Porque tem cafeína vicia, né? Sente dor de cabeça, tem abstinência. Então... Tem os fumantes. Tem fumante que não tomam café sem nem acender o cigarro e vice-versa, né?
É um Porque vício o que- organismo isso. se acostuma com aquilo Um hábito- e aquele hábito, ele diz pro teu organismo que ele precisa disso. É aonde o texto está dizendo que essas coisas me são lícitas, mas não posso me deixar dominar por elas, né? Eu não posso ser escravo da cafeína, eu não posso ser escravo, por exemplo, por fumante, da nicotina, né? Eu não posso ser escravo do jogo de azar. Não posso ser escravo disso. Por quê? Mas- Porque Cristo já me libertou. Já fui o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e isso que tudo se fez novo. Aí a palavra de Deus vai dizer: se Cristo vos libertar, verdadeiramente seja livre. Nós podemos ter hábito, só não podemos deixar escravizar? Devemos conservar os hábitos bons, né? É o que o texto vai dizer aqui, que tudo me é permitido, ó. Ele vai falar de uma série de coisas aqui, ó, sobre o devasso. Do que é uma pessoa devassa? Uma pessoa promíscua, né? Devassidão. Devassidão é o quê? Roupas indecentes, vamos lá. Devassidão é imoralidade sexual. Uma Isso. pessoa devassa. Uma pessoa devassa é o que? Está aqui enquadrado na primeira parte do versículo, que diz assim: tudo é permitido. Se você quiser ser devasso, você vai ser devasso. Deus não vai lhe impedir de ser devasso, não. Mas não convém. É igual- Não convém ao salvo. Igual Salomão fala lá pro jovem, né? Jovem, Você vai até vai- onde teu coração mandar, Mas até onde não- tua vista alcançar. Vá. Mas lembre... Mas lembre, porém, de uma Isso. coisa: que de tudo prestarás conta. Então, o salvo, ele sabe o que deve ser feito, porque ele teme ao Senhor. Então, Verdade. Deus não vai me impedir de ser um devasso, de ser um imoral. Só não convém. Só que eu, que fui lavado, comprado pelo sangue de Jesus, eu sei que aquilo não me convém. Não é minha vida mais, não é meu estilo de vida. Por quê? Porque as primeiras coisas são passado. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então aqui a primeira Deus. parte do versículo está dizendo isso. Então e a devassidão escraviza? Olha que isso tudo aqui está relacionado à escravidão. Uhum. Porque os devassos, né? Ele vai falar, ó, um devasso, uma pessoa que leva uma vida devassa. Você percebe que ele é movido pelaquilo, movido pelos desejos, pelas paixões, pelos desejos sexuais, não consegue se libertar disso. Então, a pessoa devassa, ele nem espera uma oportunidade para ser devasso, sabe o que é? Ele procura, ele é dominado por isso. Você percebe isso na vida de quem é devasso. Aí você vai ver que os idólatras, os idólatras não é quem idolatra só a imagem, não. Uhum. Existem pessoas idolatrando homens, existem pessoas idolatrando negócios, bens. Tem pessoas que idolatram os próprios bens, né? Tem pessoas que idolatram o trabalho e tudo aquilo que a gente deixa o reino de Deus de lado, ou as coisas de Deus, ou Deus em segundo plano, aquilo é idolatria. Uhum. Olha o que a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.